Minha vida em dois mundos, Gleide Osborne Leonard. A respeito de uma experiência desagradável. Feda me controlava sempre que eu encontrava um lugar para a sessão que fosse compreensível e agradável. Mas como eu conhecia pouquíssimas pessoas, foi muito difícil para ganhar a experiência e prática que eu deveria ter tido. E sem dúvida foi muito tempo desperdiçado. Hoje em dia existem vários lugares excelentes em Londres, onde as aulas são realizadas com o objetivo de incentivar os poderes psíquicos que estão latentes em todo mundo. Mas em muitos casos são dificílimas para desenvolver por falta de dinheiro, conhecimento e instrução. Eu acho que deve ser mais fácil agora para quem sente que a mediunidade é a sua vocação. Felizmente para o meu trabalho, Agnes me apresentou a alguns amigos, entre eles uma velhinha, a senhora Watkins, que mais tarde realmente empurrou-me ao começo de meu trabalho profissional. Continuei realizando sessões com uma pessoa e outra, não ficando muito à frente pelo que eu pudesse ver, ou fazer muitas coisas boas. Feda me controlava, passava mensagens bastante interessantes e muitas vezes mensagens evidentes para as poucas pessoas com quem eu me sentei. Então, ao final do último verão de 1913, eu pensei que iria tentar ampliar meu círculo de assistentes. Infelizmente, tive um pouco de neuralgia e achei melhor extrair alguns dentes. Então fui a um dentista que foi altamente recomendado para mim. Fui anestesiado e extrair-me vários dentes. Saí do dentista, fui para casa, sentindo-me ou tentando me fazer sentir tão alegre quanto possível nessas circunstâncias. Naquela noite eu me senti terrivelmente cansado e fui para a cama, adormecendo imediatamente. No segundo exato que perdi a consciência, eu tive a mais terrível e vivida experiência. Eu pensei que estivesse no consultório do dentista, sentada na cadeira odontológica, e que o gás anestésico tinha acabado de ser colocado para eu cheirar. Eu tranquei o médico e o dentista, fazendo uma ou duas pequenas coisas, afastando um suporte, selecionando um instrumento e assim por diante. Em seguida o dentista começou a extrair meus dentes. Eu senti a dor real de cada extração. Eu ouvi o barulho amassando como se vários dentes se quebrassem na gengiva. Ao invés de sair, lembrem-se de que eu não tinha tido, aparentemente, a consciência de qualquer um destes detalhes no momento da extração, nem de qualquer dor enquanto estava sob o efeito da anestesia, ou depois de me recuperar. A dor agora era agonizante. Vi o médico curvando-se diante de mim, observando meu rosto. Eu ouvi dizer ao dentista: vá mais um pouco. Mas o dentista respondeu: não, eu acho que é melhor parar agora. Eu tenho um bom punhado. Acordei banhado em suor e tremendo de dor, reunindo todo o meu autocontrole que me assegurei ser tudo imaginação exagerada. Eu só tive uma espécie de pesadelo. Eu me recompus e depois que dormi um pouco veio sobre mim, mas quase imediatamente comecei a passar por uma repetição, em detalhe, da mesma experiência terrível. Mais uma vez eu suportei toda a agonia das extrações e novamente eu acordei depois que toda a operação miserável havia acabado. Para encurtar uma longa história desagradável, isto aconteceu noite após noite por mais ou menos 2 semanas. Eu tinha medo de dormir, peguei o hábito de tentar cochilar com o olho aberto, com medo de passar por toda aquela provação novamente. Uma tarde eu tentei me submeter ao controle, esperando que Feda viesse para falar com a senhorita Watkins, a velha senhora com quem eu havia me tornado amigável através da apresentação de Agnes. Mas assim que eu me preparei para entrar no estado de transe, senti a dor das extrações iniciar novamente, apesar de não me lembrar do dentista ou da sala de operações, mas simplesmente a dor intensa. Por alguns momentos eu tentei suportar, mas tornou-se pior e eu desisti da tentativa. Isso acontecia cada vez que eu tentava entrar em transe. Então eu pedi à senhorita Watkins para tentar sentar-se à mesa comigo. Ela consentiu e nós sentamos, mas a energia era muito fraca e Feda
Lentamente soletrou apenas algumas frases e com grande dificuldade. Ela disse que o choque para os meus nervos provinha das extrações e a falta de qualquer tipo de cuidado. Eu estava morando sozinho no momento em um alojamento muito ruim. Meu marido estava longe, sem ninguém para conversar ou fazer qualquer coisa para mim, somado ao fato de que eu tinha sido muito degradada, havia sido colocada em uma condição nervosa tão fraca que deveria abandonar qualquer ideia de começar meu trabalho de forma profissional por alguns meses, ou até que ela, Feda, me desse instruções inconfundíveis para fazê-lo. Isto foi uma grande decepção, mas eu senti instintivamente que Feda estava certa. Ela me disse que um índio norte-americano chamado Estrela do Norte me daria alguma cura e que eu devia levar as coisas muito calmamente, apenas sentando-me ocasionalmente para a senhorita Watkins e sua irmã, senhorita Maisie, ou um amigo íntimo. Eu gradualmente fiquei mais forte ao seguir este conselho, mas ainda tinha um pouco de medo de dormir. Uma noite, sentindo-me muito cansado, eu tinha rezado com mais fervor do que nunca para ser poupada da aprovação dental e consegui dormir. E para meu grande alívio, eu caí em um sono perfeitamente natural, por cerca de 3 horas, acordando entre 3 e 4 horas da madrugada. Como eu acordei, eu ouvi uma voz de baritonto glorioso, cantando o início do hino, mais perto, mais Deus, meu Deus de ti. Sentei-me na cama rapidamente. A voz parecia estar na sala, totalmente consciente. Eu escutei essa voz, cantando todo o primeiro verso. Era o tipo de voz que seria de se esperar ouvir da primeira classe de ópera ou oratório. Então fiquei ciente de que o som não parecia estar só no quarto, mas em todos os lugares. Eu pulei da cama e abri a janela. Era uma noite de luar. Na rua próxima à esquina não havia uma alma à vista. O cantor continuou, extasiado. Eu repeti as palavras do hino, baixinho, com a voz cantada. Como a voz cantava. Exatamente na última linha. Senti-me mais calmo do que me sentia há meses. Fui calmamente para a cama de novo, consciente de que havia recebido uma manifestação de ajuda maravilhosa e calmante. Dormi e nunca mais tive esse pesadelo horrível, ou o que quer que fosse sobre as extrações dentárias. Estrela do Norte continuou a ajudar-me. Foi isso que me disseram. Eu não posso dizer que estivesse consciente de ele fazer alguma coisa para mim, mas eu certamente fiquei forte rapidamente. Ocasionalmente, Feda permitia que a Estrela do Norte me controlasse, embora ele fosse geralmente avessa a qualquer um. Ela fosse geralmente avessa a qualquer um fazer isso, exceto ela mesma. Estrela do Norte nunca foi capaz de falar por mim. Ele só fez uma espécie de som gutural, mas ele usou minhas mãos e braços de uma forma extraordinária, aplicando no paciente. E certamente ele curou várias pessoas de diferentes doenças. Às vezes os pacientes eram trazidos ao meu conhecimento de uma maneira muito estranha. Por exemplo, uma tarde a senhorita Watkins tinha me convidado para a sua casa para tomar chá e conhecer sua irmã, a senhorita Maisie. Quando cheguei, a senhora Maisie já estava lá. Ela parecia muito tranquila e subjugada. Sentamos-nos, bebendo chá e conversando de uma forma desconexa. Várias vezes eu tive uma curiosa sensação de que havia algo que eu deveria dizer ou fazer à senhorita Maisie, mas não tinha ideia do que poderia ser. Tal sentimento me intrigou muito. Tentei lembrar se me disseram algo sobre ela ou se foi dado uma mensagem para ela por alguma pessoa, mas não pude me lembrar de nada do tipo. Agora a senhorita Watkins, a senhorita Maisie e eu estávamos sentados em 3 cadeiras a cerca de 1,5 m ou 2,5 m uma da outra. A cadeira da senhorita Maisie era de balanço de madeira. De repente sua cadeira começou a balançar para trás e para frente. Primeiro suavemente, depois ganhando velocidade, até que balançava a um ritmo tremendo. O rosto da senhorita Maisie era inquiridor, uma vez que, como ela depois nos disse, ela não tinha começado a balançar, se estava perfeitamente imóvel. Então, para nosso pavor, a cadeira virou uma cambalhota completa, assim como fez a senhorita Maisie. Ela caiu de cabeça e ficou onde ela havia caído. Corri para ela e antes que eu percebesse que estava acontecendo, a Estrela do Norte tinha tomado o controle de mim.
Um caroço do tamanho de um ovo surgiu na cabeça da senhorita Mason. A Estrela do Norte colocou minhas mãos sobre ele. Em pouco tempo ele tinha desaparecido. A Estrela do Norte então deixou sua cabeça e passou a dar passo sobre o seu corpo, principalmente sobre o coração. Ela emitiu gemidos altos de satisfação e parecia extremamente satisfeito com alguma coisa. Depois de cerca de meia hora de muito trabalho, ele parou de me controlar. E a senhorita Mason então revelou o fato de que ela se sentia muito mal há alguns dias passados e toda a parte inicial deste dia especial e que tinha se preocupado com o seu coração. Todos os sintomas ruins desapareceram durante o tratamento de Estrela do Norte e ele se sentia melhor agora do que há meses atrás. Ela, um método bem drástico empregado por Estrela do Norte para curá-la, você pensará. Entretanto, aparentemente ele tinha que criar um galo na sua cabeça para abrir o caminho para tratá-la de uma queixa mais grave. Começa a trabalhar com determinação. Em março de 1914, Feda deu à senhorita Watkins uma mensagem direta para dizer que eu arrumaria alguns quartos, onde eu poderia começar a trabalhar como uma médica profissional o mais rápido possível. Feda repetiu essa mensagem através de amigos que eram videntes, através da prancheta, mesa escrita, automática ou de qualquer maneira que conseguisse. Na primavera de 1914, eu estava inundada com esses pedidos que tinham que começar imediatamente, e cada mensagem terminava com as palavras: algo grande e terrível vai acontecer ao mundo. Feda deve ajudar muitas pessoas através de você, ou seja, eu. Acho que ela estava falando ainda da Segunda Guerra Mundial, que ela se manifestou em 1914. Eu mesmo fiquei impressionado como nunca e com a ajuda da senhorita Watkins, eu peguei 3 quartos em Maide Valley e coloquei um anúncio em um jornal espírita dizendo que eu apresentava sessões privadas diariamente, pequenas sessões públicas em determinadas noites. Na primeira noite, 3 pessoas apareceram para o encontro, todos estranhos para mim. Entrei em si, eu acho. Eu não gostei do meu trabalho inicialmente. Honestamente, eu preferia ter lavado soleiras para viver. O senso de responsabilidade era enorme. Assim, muitas pessoas, uma vez que tinham entrado em contato com um amigo espiritual do outro lado, pareciam imaginar que todas as dificuldades, todos os problemas de suas vidas diárias poderiam ser arquivados e todos os encargos colocados sobre os ombros do povo espiritual. Esta é uma atitude tomada por muitos e eu tenho certeza de que é errada. Nossos amigos da vida espiritual são, sem dúvida, autorizados a nos ajudar quando não podemos ajudar nós mesmos. Mas devemos assumir as nossas próprias responsabilidades a fim de fortalecer e desenvolver o nosso caráter. Este é o propósito para o qual nós estamos vivendo na Terra, tenho certeza. Um dia, em meados de junho de 1914, uma estranha veio até a mim para uma sessão. Depois ela me convidou para a sua casa, para uma noite musical. Eu fui no sábado seguinte. Era uma casa antiga e interessante, próxima ao Parque Regente. A sala que nos reunimos para ouvir a música era longa, pois eram antes 2 salas, mas a parede divisória tinha sido removida. Eu fui e sentei-me na parte de trás com minha anfitriã e uma estranha senhora, a quem chamarei de senhorita Norton. A atmosfera era mediúnica e pacífica. Nós três sentamos ouvindo a música, quando de repente me dei conta de que o centro de nossa parte da sala parecia estar cheio de uma névoa cinza. Pisquei os olhos, fechei-os e os abri, mas a névoa ainda estava lá, e ela cresceu mais espessa. A senhorita Norton também foi olhando fixamente na direção da névoa. Em seguida, no centro, gradualmente construiu-se a forma de um homem, jovem e escuro. Ele estava de uniforme, seu rosto estava pálido e perturbado. Ele segurava algo em suas mãos, um objeto redondo que eu não pude ver claramente. Sussurrei para a senhorita Norma: a senhora pode ver alguma coisa? Ela respondeu imediatamente: é claro que eu posso, eu vejo a forma de um jovem de uniforme sérvio. Pelo menos eu acho que é como as imagens dos uniformes sérvios que eu já vi. Imediatamente percebi que era o jovem rei Alexandre da Sérvia, que havia sido assassinado há alguns anos. Ele pareceu sentir o meu reconhecimento tácito dele, pois ele olhou fixo e tristemente em minha direção e estendeu as mãos para que eu pudesse distinguir claramente o objeto que ele segurava. Era uma pequena bala de canhão coberta de sangue. Ele murmurou alguma coisa, mas eu não consegui ouvir as palavras. Ele as repetiu várias vezes, mas a única que eu pude captar foi país.
A visão desapareceu. A senhorita Norman e minha anfitriã tinham visto tudo também, a cada detalhe. E cada detalhe foi verificado por nós três. A senhorita Norton disse que as primeiras palavras proferidas pelo espírito foram em uma língua estrangeira, mas que ele parecia perceber que não poderíamos entender. E ele depois repetia várias vezes em inglês as palavras "meu pobre país". 6 semanas depois a grande guerra começou. Compreendi então a finalidade para a qual eu era necessária. Eu iria ser usada para provar àqueles cujos entes queridos foram mortos, que eles não estavam perdidos para eles e que os mortos nunca morreram. Durante esses primeiros meses terríveis de guerra, muitas mães e viúvas de luto voltaram-se para o espiritismo em busca de consolo e encontraram, muitas vezes, muitas que estavam correndo o risco de perder a razão por causa do sofrimento. Tornaram-se sãs e conduziram suas vidas de maneira útil mais uma vez, seguras no entendimento de que seus maridos ou filhos viviam e estavam esperando por elas. Às vezes me pergunto se muitas pessoas perceberam que as condições extraordinárias mentais que prevaleceram durante a guerra, milhares de jovens ativos sendo de repente retirados de suas condições de terra, em que estavam acostumados, e uma inteiramente nova, que deve ter sido um grande choque à surpresa para muitos deles. Pode sentir o desejo enorme de todas estas milhares de almas entusiastas e amorosas que provavelmente, eu acho certamente, desejaram voltar aos seus entes queridos que haviam deixado para trás na terra. Eu tenho de fato a certeza da minha própria mente, de que todos eles realmente queriam a oportunidade de retornar, mesmo que apenas por uma hora, para consolar os que choravam por eles e dizer-lhes algo sobre suas novas condições e circunstâncias. Lembro-me de uma ocasião em que um médium de voz direta visitou minha casa em 1915 e deu uma sessão muito bem sucedida para um círculo composto de cerca de uma dúzia de nossos amigos, meu marido e eu. O guia-chefe do médium, um escocês sábio e bondoso, chamou Davi. Fui ouvindo, sussurrando primeiro em uma parte da sala e depois em outra. Qualquer um podia ouvir pedaços de conversa tais como: Davi, agora então, meu rapaz, qual é o seu nome? Voz desconhecida, ansiosa e rapidamente: Alec Clark, ou algum outro nome. Muitos foram dados, eu esqueci todos eles. Davi: bem, Alec, está certo que conheceis uma das pessoas aqui, porque se não, deveis não interromper. Deves ficar de lado e deixar que os rapazes pertencentes às pessoas aqui se manifestem. Voz desconhecida: mas talvez uma dessas pessoas conheça o meu povo. Eu quero enviar uma mensagem. Davi: bem, rapaz, eu vou perguntar-lhe se já ouviu o seu nome. Então ele iria virar-se aparentemente para o círculo de perguntas, em voz alta e clara: algum de vocês conhece Alan Clark ou os seus familiares? Talvez sim, talvez não. Davi explicou que havia centenas de rapazes presentes, todos desejando dar mensagem, na esperança de que algum dos assistentes pudesse um dia encontrar seus pais ou outros parentes. Parecia terrivelmente triste. Eu desejei poder me dividir em 1000 pedaços, se cada pedaço pudesse ser usado como um canal para o qual estas almas ansiosas e jovens tivessem a capacidade de se comunicar. Em todo o país deve ter havido médios que estivessem fazendo o máximo para gravar as mensagens que lhe foram dadas daqueles que se foram. Mesmo assim, o número de médios deve ser lamentavelmente tão pequeno em comparação ao extraordinário número de espíritos que queiram se comunicar. Desde então fui informado de que, comparativamente aos poucos que podiam e fizeram, conseguiram estabelecer a comunicação com seus parentes do nosso lado, contará a todos os outros que não puderam, e isso fez um abismo entre os dois mundos parecerem menos para eles, apesar de estarem privados da satisfação pessoal de saber que tinham dado alguma mensagem contendo a prova definitiva de sua existência. Felizmente, muitas mães e esposas de luto, depois de experimentar poucas sessões bem-sucedidas com um médium de confiança, foram inspirados a tentar alguns meios de desenvolver seus próprios poderes latentes. E um bom número foi capaz de fazer isso por meio da inclinação da mesa, escrita automática, etc. E depois elas foram capazes de ajudar outras pessoas, também muitas das quais poderiam ter, naqueles dias, um preconceito contra a visita de um médico profissional. É claro que, além de as pessoas realmente de luto, porque eu senti que era a minha missão especial de fazer a sessão, havia certamente alguns
Algumas pessoas excêntricas que foram atraídas por algum tipo de natureza psíquica simplesmente porque parecia oferecer a chance de alguma emoção. Entrei em contato com várias pessoas cujas ideias egoístas sobre si mesmas, seus próprios poderes, etc., foram completamente absurdas, ainda trágicas em um sentido, porque sentia que elas eram um descrédito para o movimento ou poderiam parecer ridículas. Senti-me um pouco desesperado após uma ou duas dessas pessoas que me chamaram informando que elas eram controladas pela Rainha Elizabeth, ou Sócrates, ou Shakespeare, todos os quais falaram mais absurdo flagrante. Eu gostaria de evitar esses encontros, pois parecia um desperdício de tempo e teve assim um elemento indesejável nele. Durante o inverno de 1914, o Sr. Willwatt Mackenzie, e o fundador do Colégio Britânico de Pesquisa Psíquica, invocou-me de forma anônima. Eu nunca tinha visto ou ouvido falar deles antes, mas Feda deu-lhe o que ele considerou uma sessão satisfatória, e desde então ele foi de grande ajuda para mim, me enviando apenas o tipo certo de pessoas para a sessão, despojadas, mas bem equilibradas, mesmo céticas. As pessoas a quem as sessões foram obtiveram benefício e serviço. Encontrei um grande homem. Um dia o Sr. Mackenzie pessoalmente trouxe para mim uma senhora de luto profundo, que estava obviamente acometida de grande tristeza. Suas sessões comigo lhe trouxeram algum conforto. Ela conhecia o Sr. Oliver Ludge, embora eu não o conhecesse. Naquela época, quando seu filho Raymond foi morto na guerra no outono de 1915, esta senhora arranjou uma sessão para um cavalheiro desconhecido. Pode parecer absurdo, quase inacreditável, mas como aconteceu, eu nunca tinha visto antes o Sr. Oliver Ludge em pessoa, nem nunca tinha visto um retrato dele. Li pouquíssimo literatura científica ou psíquica e eu nunca tinha lido nada que ele havia escrito. De qualquer forma, eu não tinha a menor ideia sobre sua identidade, mas Raymond, a sua primeira sessão comigo, se comunicava com seu pai através de Feda. E desta época em diante tem sido o meu grande privilégio ter tido muitas sessões com ele, e também com muitas das pessoas enlutadas que escreveram ao Sr. Oliver, pedindo-lhe para enviar-lhes alguém que pudesse dar-lhe uma mensagem de quem partido. Sr. Oliver e sua secretária, senhorita Nia Walker, autora e compiladora do trabalho maravilhoso A Ponte, tomou as dores infinitas em classificar as pessoas genuinamente de luto e organizar todos os detalhes sobre seus compromissos comigo, para que todo o anonimato pudesse ser estritamente preservado. A senhorita Walker costumava simplesmente escrever para mim: na segunda-feira, 12 de dezembro, esperar uma senhora às 11 horas. Na quarta-feira, 14, esperar um cavalheiro no mesmo horário. E assim por diante. Esse foi um agendamento muito satisfatório, tanto para o assistente quanto para mim. Olhando para trás, percebo agora mais do que nunca o quanto eu devo ao Sr. Oliver e sua sabedoria, paciência e bondade. Eu nunca poderia encontrar palavras que expressem adequadamente o meu apreço por tudo o que ele pretendia e fez para o meu trabalho. Na verdade, para onde é que o meu trabalho poderia ter ido sem a ajuda do Sr. Oliver Ludge, eu não posso imaginar. Fui assistido através de outras fontes também. A Sociedade de Pesquisa Psíquica, os funcionários e membros que sempre me mostraram a maior simpatia e consideração. Todos os assistentes foram encantadores, com os quais foi um prazer e satisfação trabalhar. Uma grandiosa ajuda da assistente em desenvolver a mediunidade de alguém. O sábio prudente mesmo, um assistente cético, se ele tem uma mente aberta, obtém os melhores resultados. E é um grande fator, definitivamente, sendo construído pouco a pouco as forças psíquicas e mentais do médium e mesmo do controle. O credo, eu estou disposto a acreditar em qualquer coisa, minha querida. Eu não quero testes. Tipo de assistente que não melhora a qualidade de sua mediunidade, nem obtém os melhores resultados. O ceticismo de um tipo razoável é muitas vezes uma boa condição na fase inicial de investigação. Tal pessoa que tem em mente, e ele é o Sr. Robert Blatchford, que era certamente muito cético, como todo mundo sabe. No primeiro momento, mas quando ele obtinha o que ele considerava uma evidência, ele reconhecia isso. Desde então ele deve ter ajudado milhares por suas declarações corajosas sobre suas crenças e opiniões. Apesar de todo o incentivo
e a ajuda amigável que recebi, eu achei que a tensão constante de realizar sessões para todos os tipos de pessoas era muito grande. Você vê, elas estavam quase todas de luto, terrivelmente de luto, mergulhadas nas profundezas do sofrimento, solidão tão repentinamente. Se eu tivesse coragem de me deixar permanecer e envolver-me naquele sofrimento, eu deveria ter sido oprimido pela tristeza de tudo aquilo. Apenas dizendo a mim mesma, você sabe que é terrível, horrível, mas não seja uma tola egoísta e sentimental. Não perca tempo e energia contemplando o óbvio, mas se recomponha de modo a dar as condições pacíficas e certas para que aqueles que deixaram este terrível estado caótico na Terra possam aproximar-se de você e se comunicar através de você. Eu sabia instintivamente que devia proporcionar uma condição mental calma e harmoniosa, de modo a tornar as coisas o mais fácil possível para os comunicadores espirituais. Isso sempre me foi impresso por Feda, que é uma pessoa alegre e otimista, que eu tenho certeza de que deve ter me influenciado enormemente durante esses anos difíceis. Além disso, o conhecimento de que, por causa das sessões, as pessoas estavam sendo retiradas de desespero e desesperança e sendo colocadas em uma vida normal e útil novamente, me ajudou a lutar contra as dificuldades e provações desta fase. Você vê, eu tinha me tornado tão seguro de meus fatos, eu já nem, como na minha juventude, esperava e desesperava alternadamente. Pouco a pouco, os guias e comunicadores do outro lado fizeram-me saber. Às vezes, os assistentes me contavam sobre a prova que tinha sido dada a eles através de Feda, que foi muito útil para mim. Eu acho que vou relatar um pouco desta evidência, pois ajudará você a conhecer o tipo de material simples, mas definitivo, que ajudou a assistente de luta e também me impressionou. Algumas evidências de sobrevivência. Em 1916, a senhora Kewell Bamber veio ver-me, cujo filho Claude, um aviador, havia sido morto na França. Ela obteve uma grande quantidade de evidência pessoal dele que a convenceu de que era sem dúvida seu filho que estava se comunicando. Um dia, quando ela veio ter uma sessão comigo, ele disse a ela: mamãe, eu sei que muitas vezes você gostaria de poder dar-lhe um teste que seria absolutamente estanque, algo que ninguém na Terra soubesse. Sua mãe disse: sim, eu gostaria que você pudesse fazer isso. Ajudaria tantas pessoas a acreditar na vida após a morte se eu pudesse dizer-lhe algo que excluísse a teoria da telepatia. Bem, mamãe, ele respondeu: você se lembra de um menino que era um amigo particular meu na escola? Nós sempre o chamávamos de Pequeno Willy. Aqui ele deu-lhe diversas particularidades que estabeleceram claramente a identidade do outro garoto. A mãe disse imediatamente: é claro que eu me lembro dele, mas nós não tivemos notícia dele por algum tempo. Seu filho prosseguiu: Willy acaba de fazer a passagem. Ele foi morto na França, atingido por um tiro no avião. O seu corpo está num local onde não é suscetível de ser encontrado por algum tempo. Tenho ajudado a sua alma a ficar longe do corpo e das condições de guerra, porque será um grande choque para ele quando ele acordar e descobrir o que aconteceu. Ninguém sabe que ele está morto, nem uma alma viva na Terra no momento, porque eles não estão esperando de volta na base, ainda. Ele acaba de ser morto e eu estou muito feliz por estar nessa sessão com você, para que eu possa lhe falar sobre isto antes de que qualquer outro saiba. A senhora Kewell Bamber foi imediatamente para o Ministério da Guerra e fez perguntas, mas lhe foi dito que, tanto quanto ele sabia, o oficial em questão estava são e salvo. Poucos dias depois ele foi relatado como ausente, mas somente um ano depois que provaram que ele tinha sido morto, foi então descoberto que ele tinha sido atingido naquele mesmo dia, pouco antes da sessão. Este, penso, foi um teste que não pode ser explicado por telepatia. Nessa época, uma jovem viúva veio a mim, logo depois que seu marido havia sido morto, também na guerra. Depois de alguma sessão de sucesso, como Feda me controlando, ela pensou que gostaria de experimentar uma sessão de mesa. Seu marido provou bem ser
Um especialista de fato, ele dominou a técnica das sessões ao seu lado com uma rapidez impressionante. Seu controle sobre a mesa era tão perfeito que eu só precisava manter minha mão esquerda, levemente sobre ela. E fui capaz de usar a mão direita para escrever as letras conforme ele as soletrava para nós. Era necessário que eu deveria fazê-lo, pois ele movia a mesa tão rápido que de outro modo nós esqueceríamos a ordem das letras. Enquanto ele estava dando uma mensagem sobre algum assunto comum, mas bastante interessante, ele interrompeu-me, mudando de assunto, dizendo: Nora, você esqueceu que dia é hoje? Não, sua esposa respondeu. Mas eu pensei que você tivesse... Você não pode me dizer o que hoje significa para você, porque é um dia muito especial. Sem a menor hesitação, as seguintes letras foram batidas rapidamente sobre a mesa. Na igreja da Trindade conheci meu destino. Olhamos para as letras, mas não podemos fazer nada do amontoado como parecia. Em um tom decepcionado, a esposa disse: bem, querida, eu achei que você iria lembrar que dia era hoje. Eu lembrei, insistiu ele. Eu já lhe disse, leia com cuidado o que soletrei. Ao ler de novo as letras que ele tinha dado, descobrimos que elas significavam: na igreja da Trindade conheci o meu destino. A mulher ficou encantada, pois aquele dia era o aniversário de seu casamento. Era exatamente o tipo de coisa que ele teria dito. Ela explicou. Ele queria dar a prova com suas próprias palavras, a sua própria maneira, não a dela. Um pouco mais de provas e uma rejeição. A ideia é que toda a evidência pode ser explicada pela teoria de que o médico simplesmente lê a mente do assistente e encontra algumas informações lá e faz uso do mesmo, convertendo mental e verbalmente em uma suposta comunicação de um espírito desencarnado. Agora está sendo tão trivial que estudantes sérios e experientes sobre o assunto estão descobrindo que esse tipo de telepatia entra muito pouco, de qualquer modo, em uma sessão espírita com um médium totalmente desenvolvido. Se você lê livros como A Vida Além da Morte, com evidências e algumas novas evidências para a sobrevivência humana do reverendo Charles Drayton Thomas, você encontrará um imenso número de casos em que a evidência é de tal natureza que não pode ser explicada pela hipótese da leitura de pensamento. Seria uma perda de tempo para eu repetir qualquer destes casos aqui, como todos podem lê-los por si mesmos, na íntegra, além de muitos outros materiais interessantes e instrutivos. Feda muitas vezes nos explica que no mundo espiritual há algo que só se pode descrever como investigação dos serviços sociais, onde aqueles que estão ansiosos para enviar mensagem para seus amigos na Terra, fazer contato com algum dos comunicadores experientes, como o Sr. Drayton, o pai de Thomas, e pedir-lhes para ajudar, seja levados a uma sessão ou enviado uma mensagem para eles. É claro que eu ouvi muito pouco sobre a evidência que a maioria dos meus assistentes obteve. Muitas eram de natureza muito íntima e privada para a pessoa assistente me confiar, ou para publicá-las em um livro ou periódico, e muitas vezes não queria que eu as ouvisse. Como comunicador, pode querer continuar com a sua evidência, e é sempre melhor que a minha mente pudesse estar a mais clara possível sobre qualquer assunto, o qual uma assistente pudesse requerer mais evidências. Pessoalmente, acho que a ideia de um médium colorir as mensagens é muito exagerada, mas temos que considerar que estamos às vezes tentando fornecer evidências que vão convencer o cético. Nós não estamos tentando converter os convertidos. De tempos em tempos foram-me dadas provas pessoais notáveis. Gostaria de falar sobre um exemplo muito marcante, mas como se trata de alguns parentes que não gostam do assunto relacionado às pesquisas psíquicas e que fortemente desaprovam meu trabalho sobre o assunto, eu tenho que disfarçar os nomes, pois eu não desejo de forma consciente irritar ou prejudicá-los.
Uma noite no outono de 1914, eu visitei o apartamento de um amigo em Bayswater, com o objetivo de encontrar 2 ou 3 outros amigos e ter uma sessão de mesa. Todos nós nos conhecíamos muito bem, com a exceção de uma senhora, a quem chamarei de senhorita C. Através da mesa, vários comunicadores soletraram mensagens curtas. Nenhuma delas do tipo muito interessante. Um curto intervalo de tempo durante o qual a mesa parecia tornar-se completamente morta e parada. Esperamos, imaginando se a sessão havia terminado, quando de repente a mesa começou a se mover de novo. Em primeiro lugar, de uma maneira bastante incerta, e depois, gradualmente, cada vez mais firme e mais forte. Um nome, Christian, e sobrenome foi soletrado. Nenhum dos outros assistentes o reconheceu. Eu sim, mas não me importei com isso, pois não achei por um momento que fosse para mim, porque a única pessoa que eu conheci com esse nome estava, tanto quanto eu soubesse, na terra, e eu tinha certeza de que eu deveria ter ouvido se ele tivesse passado para o outro lado. Então eu não disse nada. Mais uma vez o nome foi soletrado, desta vez muito forte, de fato. A assistente, a quem eu chamei de senhorita C, então me disse: Senhora Leonard, eu sou clarividente. Ocasionalmente eu sinto as coisas. Estou fortemente impressionada, pois este comunicador te conhece e deseja falar com você. Bem, eu disse: eu conheço alguém com esse nome. É o nome do meu tio, mas ele está... Eu estou bem certa, vive bem. Ou eu deveria ter ouvido. Estou certo de que não pode ser ele. Quando terminei de dizer isso, a mesa ergueu-se e literalmente estrondou. Sim, eu sou ele. Eu sou seu tio. E eu desmaiei de repente, repetindo novamente Christian e o sobrenome. Eu ainda não podia acreditar e perguntei-lhe o nome de sua casa, que estava a um lugar a 300 ou 480 quilômetros de distância e bastante desconhecida a qualquer um dos outros assistentes. O nome foi dado corretamente. A senhorita C falou novamente: eu posso ver este comunicador tão distintamente. Ele está de pé atrás de você, o Sr. Leonard. Vou descrevê-lo para você. Ela fez uma excelente descrição minuciosamente, o que teria servido muito para poucas pessoas, exceto meu tio, que tinha uma personalidade muito incomum. Senti então que ele devia ser ele, e lhe disse que estava feliz por ele ter chegado a mim, pois minha mãe e eu gostávamos muito dele. Ele era um homem excepcionalmente bom e gentil, se alguma vez houve um. Ele então começou a me dar algumas informações sobre seu filho mais novo, a informação que normalmente parecia impossível acreditar. Ele disse que o filho havia sido detido como um prisioneiro na Alemanha. Isso não se encaixava em tudo com o que eu sabia sobre os planos e movimentos recentes da família. Eu estava mais confuso do que nunca. Ele então pediu-me para escrever e dizer à sua esposa e minha tia que tinha se comunicado, e disse que ela verificaria todas as suas declarações. Eu prometi fazê-lo. Eu e os outros assistentes estavam extremamente interessados em toda a comunicação. Nós imediatamente escrevemos tudo o que ele tinha dito, enquanto ela estava fresca em nossas mentes, e todos os assinamos e datamos. Ao chegar em casa, li a declaração para meu marido, que disse que ele não podia imaginar que o meu tio havia desencarnado e que eu deveria ter ouvido falar sobre isso de um dos meus parentes, precisamente da minha tia. Eu então pensei na minha promessa de escrever e dizer à minha tia que o titio tinha falado comigo. Como eu poderia colocar em palavras? Eu me perguntava. Como meu marido disse, eu não poderia escrever e dizer: por favor, tio, o tio morto. Não importa o quão diplomaticamente eu poderia colocar o assunto, seria realmente ascender a isso. Então eu simplesmente escrevi e disse que eu não tinha ouvido falar dela por algumas semanas e que particularmente queria saber se as coisas estavam bem em casa. Minha tia escreveu em resposta dizendo que ela estava arrependida por não ter escrito antes, mas meu tio havia morrido de repente 3 semanas antes. E havia uma quantidade enorme de negócios que de repente recaíram sobre ela. Ela também disse que o meu tio estava preocupado com o fato de que seu filho mais novo havia passado pela Alemanha na eclosão da guerra e havia sido detido lá. Esta confirmação de tudo que o meu tio tinha nos dito através da mesa foi mais marcante. Eu imediatamente enviei para minha tia a declaração assinada do que tinha acontecido na sessão.
como ela ficara feliz por saber que ele já tomou as medidas para se comunicar a fim de mostrar o seu amor e interesse em todos nós. Eu pensava, mas eu estava enganada. Minha tia respondeu que ela esperava que eu nunca me referisse ao assunto de novo e que eu não perturbasse o meu tio, mas permitisse que ele descansasse em paz. Eu percebi que seria impossível explicar a ela que eu não o tinha perturbado. Ele havia me perturbado de uma maneira mais específica e eu estava muito feliz por ele ter feito isso. Na primeira oportunidade eu disse-lhe calmamente que o que a titia havia dito. Ele provavelmente sabia disso e disse-lhe que não poderia enviar outras mensagens dele. Ele disse que entendi e que ele estava muito contente e foi meio previsto, mas que ele manteria contato comigo de vez em quando. Eu não ouvi muito sobre ele, mas espero que ele ainda se sinta interessado em mim e pense em mim, mesmo que a sua vida e obra, estou certa de que ele esteja ocupado e ativo em sua vida presente. Não coloque em contato com a vida na Terra. Capítulo 7, no qual encontro meu pai, perco e o encontro novamente. Uma sequência muito forte de um assunto evidente foi tecida em volta de meu pai, o meu reencontro com ele e sua posterior passagem. Em um capítulo inicial eu disse que as perdas financeiras tinham perturbado a mente de meu pai a tal ponto que ele pareceu perder todo o senso de suas responsabilidades materiais como marido e pai. Aqui devo salientar que tenho a certeza de que eu era a sua filha favorita. Eu era muito afeiçoada a ele de fato, e sendo a mais velha eu tinha idade suficiente para compreendê-lo melhor do que os meus irmãos ou irmãs se poderia esperar para fazer. Depois que saímos, ele fez várias tentativas de persuadir-me para viver com ele. Ele tinha um grande domínio de muitas línguas diferentes, compreendia e falava fluentemente francês, italiano e alemão e outras línguas menos conhecidas, e fazia de vez em quando correspondência e outros trabalhos durante as diferentes guerras do continente e Oriente Próximo. Ele pôde atuar como intérprete em condições difíceis e complicadas e, é claro, também ensinou idiomas, mas não tinha paciência para fazê-lo. Se eu tivesse deixado minha mãe e ido ao encontro dele, eu sem dúvida teria uma vida mais fácil, mais interessante, apesar de boêmia, viajando para o exterior com ele. Ele era uma companhia fascinante, mas às vezes, embora em outros momentos ele era terrivelmente sarcástico. E cínico de uma forma divertida, mas extremamente cruel. Ninguém nunca se aborreceu com ele. Ele foi certamente o que é conhecido como uma dupla personalidade, porque por trás de todo o seu charme, inteligência e amor pelo inusitado, foi um traço curioso, ortodoxo e convencional, que foi sem dúvida responsável por sua recusa em permitir que eu fizesse qualquer pergunta, ou visse qualquer coisa que ele chamou de sobrenatural. Eu ansiava por me juntar a ele, foi uma grande tentação, mas nós, todos os filhos, sentimos que o nosso lugar certo era com a nossa mãe, então eu fiquei. Talvez eu estivesse impressionada em fazê-lo. Por outro lado, se eu tivesse ficado sozinha com meu pai, eu poderia tê-lo trazido ao meu modo de pensar sobre espiritismo. Eventos subsequentes me fizeram pensar que isto teria sido possível, embora eu não tivesse pensado assim na época. Agora, depois de ter atingido a idade de 17 ou 18 anos, até os 32 anos, eu não havia visto nem ouvido falar de meu pai. Não sabia se ele estava neste plano ou não. Quando a guerra eclodiu, em agosto de 1914, pensei muito nele novamente, pois ele havia tomado parte na Guerra Franco-Prussiana em 1870, do lado francês. Eu tive uma grande amiga, Beatriz Chester,
que sabia tudo sobre ele. E uma noite, quando eu estava em sua casa, em Regent Park, ela sugeriu que nos puséssemos ter uma pequena sessão e ver se alguns dos parentes do meu pai, que haviam desencarnado, viriam a dar-me informações sobre ele. De bom grado concordei, e nós nos sentamos como de costume. Para minha surpresa, alguém veio e disse que seu nome era William Edward e que ele era o irmão do meu pai. Eu não acreditaria nisso, porque eu entendi que meu pai não tinha outro irmão, a não ser um chamado Harry. Olá, eu disse. Você quer dizer que você é o Harry? Ele disse, não, eu sou o irmão mais velho de seu pai. Eu disse, você está errado, então por que meu pai não tinha irmão mais velho? Ele era o mais velho. Ele disse, eu sou seu irmão, mas eu morri antes de seu pai nascer. Eu disse, como você pode ser William, porque não existe dois filhos de uma mesma família chamados pelo mesmo nome de batismo. E meu pai era William. Ele disse, apesar disso, que ele estava certo. Eu respondi, muito bem, você tem visto o seu referido irmão ultimamente? Sim, onde? Ele está no continente? Não, ele está na Inglaterra. Você pode me dizer alguma coisa sobre onde ele possa estar? Sim, em Buenos Aires. Eu disse, isso não pode ser. Eu pensei, porque ele deveria estar em Buenos Aires? Aquela era uma das muitas cidades que ele não iria. No entanto, fiz perguntas. Através do meu irmão, eu descobri que o meu pai tinha sido visto em Buenos Aires. Meu irmão, ao mesmo tempo em que escreveu sobre isso, enviou-me um velho saco contendo alguns documentos. Como ele estava se mudando do lugar onde ele estava vivendo para outro. Nesse saco eu encontrei um envelope rasgado com o carimbo de Buenos Aires, que deu as 3 últimas letras do nome de uma estrada, Ian. Eu pensei, a partir desse momento, que era evidente que ele estava em Buenos Aires. Então eu disse que eu tentaria descobrir do espírito, que se dizia irmão do meu pai. Se poderia me dizer alguma coisa mais sobre o assunto. Assim, na primeira oportunidade que lhe perguntei se ele poderia possivelmente descobrir qualquer endereço que meu pai já teve em Buenos Aires, ou era suscetível de ser encontrado. Depois de um monte de problemas e grafias erradas, ele soletrou as palavras: Estrada da Caledônia, Buenos Aires. Eu não consegui obter o número da estrada, mas eu pensei em escrever para o meu pai, para aquele endereço, e ver o que aconteceria. Para minha grande surpresa, uma quinzena depois eu recebi uma resposta do meu pai, mas de um endereço completamente diferente. Ele disse que tinha se mudado da estrada da Caledônia, que era uma via longa e sem número específico. Era mais improvável que qualquer carta chegasse a ele. Mas algumas pessoas daquela estrada, a quem o carteiro fez perguntas, se deram ao trabalho de lhe dizer para onde meu pai provavelmente tinha ido. As autoridades postais enviaram a minha carta para esse endereço. Em sua resposta, meu pai disse que estava muito satisfeito e surpreso ao ouvir de mim. Ele disse que gostaria de saber o que eu estava fazendo e perguntou se seria possível me ver. Eu respondi que eu ficaria muito encantado em encontrá-lo, se ele viria me ver. Tentei explicar a ele o que eu estava fazendo, pois na ocasião eu estava trabalhando profissionalmente como médium. Foi no inverno de 1914, vi que em sua carta seguinte ele ignorou o que eu tinha dito sobre meu trabalho, embora ele tivesse sido bem discreto. Ele me disse que não podia vir me ver, pois não estava muito bem. E não poderia ir de um lugar para o outro facilmente. Aliás, ele me disse que tinha se casado novamente. Minha mãe havia morrido alguns anos antes. Ele não sugeriu que eu deveria ir até ele, mas eu achei que na semana de Natal meu marido foi tratar de um pequeno negócio em Wakefield, que não é longe de Buenos Aires. Eu telefonei para o meu pai perguntando se ele poderia vir para um determinado endereço em Wakefield, que é apenas uma viagem de bonde elétrico de Buenos Aires. Ele respondeu sim. Meu marido e eu fomos ao Wakefield. E meu pai veio nos ver. Nós nos encontramos no terminal de bonde. Ele não me conheceu, mas eu o reconheci imediatamente. Nós o levamos para o local onde estávamos hospedados e almoçamos. Depois eu pedi ao meu marido a deixarmos juntos para uma conversa confidencial. E eu abordei o assunto do meu trabalho ao meu pai. Ele me disse: bem, eu sempre duvidei dos médicos e pensei que eles eram fraudes.
que podia haver certo elemento de leitura do pensamento, telepatia envolvidos nisso, e uma questão de hipnotismo, mas eu acredito que você é bastante equilibrado e bastante consciente, e eu não acredito que você iria exibir de maneira séria tal coisa como esta sem acreditar que fosse verdade. Eu respondi: eu achei que você soubesse disso e que eu não iria seguir adiante a menos que tivesse provado ser verídico. Você acha que alguém pode voltar? Ele questionou. Eu disse: sim, qualquer pessoa que queira fazê-lo pode desde que haja alguém no plano terrestre que também deseje se comunicar. Ao que ele respondeu: bem, quando eu desencarnar como você o domina, eu voltarei para você. Ele me pediu para explicar uma ou duas coisas sobre a comunicação, e eu disse que como ele poderia dar uma mensagem através de uma mesa. Eu mostrei-me ou mostrasse a um médium para que ele pudesse descrevê-lo ou tentar pensar em algo para me convencer de que era ele. Ele disse: tudo bem, eu vou fazer isso quando eu desencarnar, mas eu me sinto muito bem no momento. Eu lhe contei o quanto eu podia sobre o assunto, e ele tornou-se mais e mais interessado e fez perguntas intermináveis. Então eu disse de repente: você sabe que eu ouvi uma voz objetiva várias vezes durante as últimas semanas. Oh, eu exclamei: que interessante. O que faz a voz diz morte no dia 15 de janeiro. Ele respondeu: a voz nunca disse mais nada, mas sempre isso, morte no dia 15 de janeiro. Eu não sei de quem é a morte que ela se refere. Talvez seja a do maldito velho Kaiser, acrescentou ele com uma risada. Eu nunca vi meu pai novamente na carne. Ele morreu na manhã do dia 15 de janeiro, apenas 2 semanas depois que ele havia me contado sobre a mensagem. Eu não entendo porque a voz disse a ele a respeito da data ou como ele sabia. Eu somente me recordo disso como um incidente interessante. Cerca de 3 dias depois que meu pai desencarnou, eu estava descansando na minha cama, à tarde lendo, quando minha atenção foi atraída por um movimento de alguma coisa ao lado da cama. Olhei e fiquei surpreso ao ver meu pai em pé na minha frente. Eu o vi tão distintamente como alguém pudesse ver qualquer pessoa do plano terrestre. Eu fiquei entre minha cama e a lareira, de frente para o sol de inverno brilhante que entrava sobre ele da janela. Notei que o seu corpo era sólido e bloqueava completamente parte da prateleira e da lareira. Eu olhei para ele, ele olhou para mim com um tipo de expressão: eu sou um rapaz esperto, disse que ia fazer isso. Ele parecia ser vários anos mais jovem do que meu último encontro com ele, brilhante, alerta e ereto, como um rosto envolto em sorrisos. Eu podia ver que ele estava encantado de ser capaz de mostrar-se para mim. Eu podia tocar nele, esticando minha mão. Por um momento eu esqueci que ele estava morto e pensei que ele estivesse lá, em seu corpo físico. A seguir lembrei-me e, cheio de alegria e intimidade, consegui murmurar: oh pai. Ele sorriu ainda mais, assinou com a cabeça e desapareceu. Fiquei contente em pensar que ele havia conseguido fazer-me vê-lo, mas muitas coisas que eu pensei depois que queria ter dito a ele, enquanto ele estava ali, bem na minha frente. Era só uma questão de 3 ou 4 minutos, mas eu poderia ter dito tudo que eu nunca disse antes, mas espero que ele tenha captado meus pensamentos e sabido que eu estava muito surpreso com o momento de dizer tudo o que estava em meu coração. Cerca de 1 semana depois eu tive a impressão de que papai gostaria que eu fosse a uma médium para que ele pudesse falar comigo. Então eu assisti a um círculo realizado por um médium psicofônico bem conhecido, o senhor JJ Vango. Senhor Vango não me conhecia, mas depois de entrar em transe, ele descreveu meu pai exatamente como era em sua vida terrena, dando seu nome, a maneira como ele desencarnou e muitos outros detalhes, o que me fez ter certeza de que foi meu pai quem ele descreveu. O Sr. Vango então me contou sobre a visita do meu pai para mim e quão satisfeito ele estava por tê-lo visto e que ele iria manter contato comigo de lá. Outras mensagens seguiram. Foi uma sessão extremamente probatória e reconfortante. Desde então, meu pai tem me dado provas e provas de seu contínuo interesse em mim e na minha vida. Na verdade, como eu estava escrevendo o parágrafo anterior, apenas alguns minutos atrás, eu estava consciente de que ele estava sentado no sofá na minha frente, evidentemente muito interessado no que eu estava dizendo sobre ele.
Minha vida em dois mundos, Gleides Osborne Leonard.